O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Cada vez mais pessoas moram em condomínios no Brasil. Porém, por se tratar de um local fechado, com muitas pessoas morando junto, é importante estabelecer regras para uma boa convivência. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado condominial Josiel Barros. Bom dia, Josiel. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Então, Josiel, para que nós possamos começar a nossa conversa, explica para os nossos ouvintes quais os principais direitos e deveres de um condômino. Na verdade, todo condomínio é regido pela convenção e pelo regimento interno. Cada condomínio, ele tem o seu regimento, ele tem a sua convenção. Então, vai variar o que está ali pré-determinado naquela convenção. Mas, de fato, existem direitos e deveres tanto aos condôminos como para o síndico, para o conselho fiscal, o conselho consultivo. Isso vai variar muito, mas os principais é a questão de respeitar o horário para fazer determinadas atividades, como construção, reformas, questão de uso de áreas comuns, a questão de passear com seus animais em determinados locais dentro do condomínio. Então, existem várias regras que vai variar de acordo com a convenção e o regimento interno daquele condomínio. E, Josiel, no caso das reclamações, por exemplo, o senhor falou sobre obras, alguém que faz uma obra num horário que não deveria, que está proibido nas regras do condomínio. O que o condomínio ele pode fazer nesse caso? A quem ele deve recorrer? Na verdade, se for observado que existe uma obra que está ali fora daquele horário que está previsto no regimento interno, imediatamente o síndico tem que fazer a comunicação àquela unidade, verificar o porquê que ela está desrespeitando aquele horário e se realmente for verificado e a permanência, a continuidade daquela obra, deve ser feita a notificação àquela unidade e futuramente até a aplicação de uma multa conforme previsto no regimento interno. O senhor falou agora sobre a figura do síndico, que é essa figura apaziguadora dentro dos condomínios, né? O síndico ele deve estar 24 horas disponível para os condôminos. Quais são os direitos e os deveres dessa figura? Veja, existem duas figuras hoje muito importantes, que é o síndico profissional, onde ele é eleito, e existe uma questão contratual, onde ele vai estipular um horário que ele vai estar disponível para o condomínio. E existe a figura do síndico, que ele é o proprietário. Esses síndicos que são proprietários, eles têm mais uma disponibilidade para estar, de fato, fazendo esse tipo de fiscalização, conversando com os condôminos, mas, em tese, o síndico ele hoje tem uma figura importantíssima dentro da vida condominial. Ele vai, de certa forma, fiscalizar, ver se está sendo obedecido o regimento interno, a convenção. Ele tem a obrigação, conforme o Código Civil, de prestar contas, que é um instituto muito importante, que, inclusive, se ele não prestar anualmente, pode acarretar na sua dissolução. Então, o síndico hoje, ele tem um condão importantíssimo dentro da vida condominial. E, Josiel, no caso de uma discordância entre o síndico e o condômino, o que o condômino ele deve fazer nesses casos? É quem tem a razão? Como deve se proceder no caso dessas discordâncias? Normalmente, quase todos os condomínios, conforme suas convenções, existe o conselho consultivo, que é exatamente o conselho que vai servir de consulta, seja para aquele condômino, seja para o síndico, para tomar as decisões da vida condominial. Havendo qualquer tipo de conflito de interesse entre um síndico e um condômino, eu sugiro que aquele condômino procure o conselho consultivo, leve sua demanda e, de fato, veja qual vai ser o posicionamento daquela demanda à frente do que ele está pleiteando. Muito obrigada pela sua entrevista, Josiel. De nada, eu que agradeço e um bom dia a todos. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado condominial Josiel Barros, que falou sobre as principais regras de um condomínio, quais os direitos e os deveres de cada um e o que fazer no caso de um conflito. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.